Conexão Brasília recebe hoje o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que é também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Presidente, muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco. Daniel, satisfação poder conversar com vocês aí, com esse grande meio de comunicação do nosso estado do Pará, né, e poder me dirigir, né, com todas as pessoas a quem vocês têm alcance, que não são poucas. Perfeito. A gente conta também com o Thiago Vilarins, que é jornalista, repórter e coordena, né, a sucursal de O Liberal em Brasília. Bem-vindo aí, Thiago. Olá, Daniel. Vice-presidente, muito obrigado por atender nosso convite de tratar assuntos tão importantes para a região amazônica. Tranquilo, Thiago. Satisfação aí a gente poder estar junto nesse momento. Presidente, eu vou lhe chamar de presidente porque a gente está falando enquanto muito de Amazônia, né, de Conselho Nacional da Amazônia, que o senhor é o presidente. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro usou o termo, né, paradoxo amazônico, para se referir na cúpula do clima sobre a nossa região. E a gente conhece bem essa expressão aqui na Amazônia, porque a gente convive com isso. A gente convive numa região rica em recursos naturais, mas que tem os municípios com os piores índices de desenvolvimento humano do país. Então, o senhor, como vice-presidente da República e presidente de um Conselho Nacional da Amazônia, como é que é para enfrentar esse dilema, né, entre preservar e produzir e garantir melhores condições de vida para quem vive aqui na Amazônia? Olha, Daniel, não é uma coisa simples, né? Os problemas amazônicos, eles são complexos e são amplos de acordo com o tamanho dessa região. Ocorre que é uma região onde não houve, na formação da nacionalidade brasileira, o choque específico entre a América Portuguesa e a América Espanhola, por isso foi uma posse mansa e consolidada praticamente, né, diferente do sul do país, o que ficou ao longo aí de mais de 4 séculos da nossa história praticamente esquecida, né? A Amazônia era aquela região longínqua, né, onde só se chegava de barco ou de avião, e conforme hoje só continua se chegando, na maioria dos lugares, de barco ou de avião. Então, nós temos uma tríplice tarefa quando se fala em Amazônia. É proteger, preservar, mas tem aquela tarefa maior, que é desenvolver. E o desenvolver, nesse século XXI, tem que ser planejado e consolidado dentro, não é, da visão de sustentabilidade, não é, de preservação efetiva do meio ambiente, do uso dos produtos da floresta e, obviamente, entender que a Amazônia, apesar da vastidão do seu território, jamais será um território com uma ocupação enorme, como ocorre no centro-sul do Brasil. Então, a partir do momento que se entende essas diferenças, né, nós temos que buscar as soluções. E as soluções, elas têm que ser soluções contínuas, né? Tem que ser um projeto da Amazônia perene, ao longo do tempo, e buscando as melhores formas da gente conseguir explorar os recursos da floresta, né? Sejam eles os recursos naturais, né? Sejam eles os recursos da área mineral, sejam eles os recursos que podem ser produzidos na área já antropizada, mas sempre tendo a visão maior de que é uma região que tem que ser preservada para que a vida, né, não só no Brasil, mas no restante da Terra, prossiga da forma como nós conhecemos. Vice-presidente, nos últimos meses, tivemos a Operação Verde Brasil 2 e operações de fiscalização em 11 municípios da Amazônia, em particular, a maioria deles nos municípios do Pará, foram 7 no total. Quais os principais resultados e quais serão os próximos passos? Teremos agora, com o Plano Amazônia, ações além das operações de comando e controle? Olha, Tiago, o que ocorre, né, é que depois de toda a análise de inteligência que nós viemos fazendo ao longo dos últimos tempos, a gente sabe que nós temos uma Amazônia que já foi antropizada, né, onde há uma ocupação consolidada, mas que há uma pressão, né, do avanço para dentro daquilo que é a Amazônia Central e Oriental, né, e Ocidental, perdão, onde, né, está o núcleo duro da nossa floresta. Então, nós temos que fazer valer a seguinte orientação. Aquilo que já está consolidado como ocupação humana, nós temos que melhorar a produção,
temos que fazer com que áreas que foram degeneradas voltem a florescer e, ao mesmo tempo, né, fornecer assistência técnica, fornecer capacidade para as pessoas que lá vivem para que produzam, né, com mais intensidade em menos território. E, ao mesmo tempo, a Amazônia, que está preservada, ela tem que ser mantida assim. Então, a nossa tarefa dentro do Conselho hoje, né, e a tarefa de qualquer governo que venha a assumir as rédeas aqui do nosso país, tem que estar orientada e vocacionada para isso, né? Então, é dessa forma que nós estamos buscando, visualizando e trabalhando intensamente para que, né, a gente produza, né, cada vez mais, mas cada vez menos, né, vamos dizer assim, depredando o patrimônio, né, ambiental que nós possuímos aí na nossa Amazônia. Certo. Presidente, a gente também fala muito do termo bioeconomia, né? Dê uma olhadinha no Plano Amazônia, se usa bastante também essa expressão. O que o governo federal, o que o Conselho entende com bioeconomia e, na prática, o que vocês estão pensando em impulsionar para garantir essa produção aliada com a preservação? Olha, Daniel, a bioeconomia, né, é algo que vem sendo debatido, discutido no mundo inteiro, né, e nada mais é do que a exploração racional dos recursos existentes aí no nosso planeta, e que, no caso da Amazônia, ligados à biodiversidade, né, a toda aquela riqueza da floresta, que, de acordo com aqueles que são os estudiosos do assunto, nós só conhecemos 5%, ainda temos 95% para descobrir, né? Então, como é que nós temos que trabalhar nessa questão da bioeconomia? São 3 vertentes, né? A primeira é você mapear efetivamente o que são as cadeias de valor da Amazônia, né? Hoje a gente conhece a questão das castanhas, do açaí, né? Da piscicultura, não é? Então, mas nós tem outras cadeias aí, né? Dos fitofármacos, né? E de outros produtos que terão, vamos dizer, né? Terão um espaço no mundo, né, muito maior do que hoje a gente sabe. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é você ter uma infraestrutura logística capaz de apoiar, né, a exploração desses produtos. E o que é uma infraestrutura logística na Amazônia? São as hidrovias funcionando, balizadas, regulamentadas, com embarcações que trafeguem dentro da sua carga. E aí nós temos que ter portos, né? Vocês conhecem aí o interior da nossa Amazônia. Os nossos portos são arremedos de portos, né? Temos que ter lugares onde as embarcações atraquem e aquela pessoa que vem lá de dentro da floresta carregando seu produto tenha condições de entregá-lo ali. E o terceiro aspecto, óbvio, é o financiamento, né? Temos que ter financiamento, investimentos nessa área que façam com que isso, né, realmente alavanque o progresso da nossa Amazônia. Isso é o conjunto que a gente chama da bioeconomia. Tiago, eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho dentro desse tema, que é muito controverso, né? Como é que o senhor vê a questão da liberação do plantio de cana-de-açúcar na Amazônia? Olha, Daniel, essa questão, nós temos uma área da Amazônia que está ocupada pela população, né? E que tem condições de haver o plantio. Nós temos a região de Roraima, por exemplo, né, lá do Cerrado, onde há condições também de plantar cana-de-açúcar. E vamos lembrar, a cana-de-açúcar, ela produz não só o açúcar, mas produz o biocombustível, o álcool derivado disso aí, e o próprio biocombustível derivado do bagaço de cana. Então, é algo que pode utilizar parcela da terra que já está, vamos dizer assim, nas mãos das pessoas que aí vivem e produzir algo que traga mais renda, mais emprego para as pessoas que aí vivem. Eu não vejo nada demais disso aí, desde que se utilize as regiões que já estão devidamente ocupadas. General, o Conselho Nacional da Amazônia Legal é um esforço conjunto de vários órgãos.
Eu queria saber qual a participação dos governos estaduais, em particular do Estado do Pará, no Conselho. E existe algum tipo de diálogo e ação conjunta, com, por exemplo, com o Fórum dos Governadores da Amazônia ou Ação Pró-Amazônia da CNI? Olha, Tiago, quando eu recebi a tarefa, né, de presidir o Conselho, a primeira missão que eu me atribuí foi ir a cada um dos estados para conversar com os governadores e suas equipes, né, e entender qual era a visão deles sobre não só os problemas, obviamente, mas as soluções, né, principalmente as soluções. Não adianta a gente daqui de Brasília achar que nós temos solução para quem vive lá em Barcarena, ou achar que nós temos solução para quem vive em Novo Progresso. Quem tem que ter essa solução são as pessoas que estão no lugar. Então, após ter conversado com todos os governadores, tudo aquilo que eu recolhi deles, né, foi introduzido no nosso planejamento. E, a partir daí, a cada reunião do nosso conselho, eu promovo uma reunião com os governadores da Amazônia, não só para apresentar, né, aquilo que nós estamos deliberando, mas também ouvir as recomendações deles. E na última reunião que nós fizemos aí, há uma semana, um pouco mais de uma semana, né, eu apresentei para eles alguns projetos, né, que têm apoio da iniciativa privada, da sociedade civil, né, e pedindo que eles colocassem a sua visão nisso aí. Bem como, né, nós temos aí pela frente a Expo Dubai, que esse ano trata de sustentabilidade e onde é um momento fundamental para que a Amazônia e seus estados se apresentem, né, com aquilo que é a sua visão e, principalmente, ofereçam, né, os seus projetos numa exposição onde teremos investidores do mundo inteiro. Então, nós temos um diálogo constante e produtivo, Tiago. E como é que você considera esse diálogo, especificamente com o Estado do Pará, com o governo do Estado aqui, general? Olha, Daniel, o governador Helder Barbalho tem sido um partícipe constante das nossas atividades. Agora, aí, para o próximo mês de outubro, nós temos, né, um evento aí relacionado à biodiversidade, promovido pelo governador. Eu já tive algumas vezes aí, sempre ele me acompanhando. Então, o Estado do Pará tenho recebido representantes não só da sociedade civil, mas também como de sindicatos, né, do próprio governo do Estado, dos políticos do Estado do Pará. Então, há um diálogo intenso e constante com o Pará, e eu sempre faço questão, né, nas discussões e nas exposições que nós fazemos para as pessoas que desconhecem a Amazônia, principalmente os representantes de países europeus, de realçar que o Pará é 3 vezes o tamanho da Alemanha e que a Altamira é maior do que Portugal, para que eles entendam a dimensão do problema. Também, bom, uma das questões para solucionar esse problema, como você citou agora há pouco, é a questão de logística, né? Investimento em logística e infraestrutura. Eu sei que a gente tem uma série de desafios aí. Você consegue elencar o que você acha que é prioritário e que, quando encerrar essa gestão, você fala, não, isso aqui eu deixei de legado a minha contribuição. A gente tem aí Pedral do Lourenço, tem BR-163, enfim. Aí eu deixo contigo, Mourão. O que você acha que é prioritário na sua gestão? Olha, Daniel, o Ministério da Infraestrutura, que está extremamente ligado a isso aí, assim como Minas e Energia, né? Essa questão do Pedral do Lourenço é algo que vem se arrastando há muito tempo, né? Que nós temos que dar uma solução nisso aí, de modo que a hidrovia do Tocantins funcione e, consequentemente, barateie custos, né? Agora, existem, né, vamos dizer assim, pressões políticas nisso aí, porque a hora que você coloca a hidrovia do Tocantins funcionando plenamente, né, existem outros setores que vão se sentir prejudicados, né? Então, a gente tem que fazer que, por exemplo, o setor do transporte terrestre entenda que é muito melhor para ele fazer 10 vezes um transporte de 200 quilômetros do que fazer uma vez um transporte de 2.000, né? Então, é isso que é importante a gente realçar nesse caso. Assim como é o caso da Ferrogrão. A Ferrogrão será importantíssima, né? Porque ela vai trazer a produção do centro-oeste do sul do Pará, colocando lá no porto de Miritituba, ou até chegando até Santarém, consequentemente barateando custos e diminuindo, né, vamos dizer,
outros custos inseridos e, consequentemente, gerando mais recurso, mais renda para as pessoas que estão nesse caminho, né? Então, e a gente tem que derrubar também, vamos dizer assim, determinados preconceitos que existem ao se colocar uma ferrovia paralela a uma rodovia que já rachou, vamos dizer assim, parcela da selva, né? Essa ferrovia não vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário, vai facilitar a vida de todas as pessoas que vivem ao longo desse circuito. Então, são esses preconceitos que nós temos que vencer e, obviamente, a gente sabe que enfrenta uma tríplice oposição representada por setores políticos, setores econômicos e alguns setores radicais do ambientalismo. E como é que vocês têm enfrentado isso para poder resolver? Que talvez seja mais difícil construir seja mais fácil construir uma ferrovia do que enfrentar esses desafios, né? Olha, Daniel, é um tripé. E esse tripé, eu chamo de 3 coisas muito claras. Em primeiro lugar, clareza. As pessoas têm que entender o que a gente deseja fazer, o que o país precisa. Entender isso aí. Determinação para levar as coisas avante, porque sempre ocorrerão obstáculos das mais variadas partes e das mais variadas naturezas, esses obstáculos. E paciência. Tem que haver paciência, porque isso aqui, o Brasil não é ditadura, graças a Deus. Não é tipo assim, eu vou passar agora e quem está na frente sai da frente. Então tem que ter paciência para negociar e convencer todo mundo. Eu citou gargalos e obras estruturantes, que são sonhos antigos da região. O senhor acredita que é essa tríplice oposição que o senhor citou que faz com que elas não saiam do papel? Acredito, Tiago. Você tem uma oposição política, né, de setores que ora estão no governo, ora não estão no governo. Então, eles procuram sempre se opor. Até porque, vamos colocar aí, vamos dizer assim, a força política da região amazônica é pequena comparada com o resto do Brasil. Né? Você vê que até hoje há uma pressão contra os incentivos fiscais que existem na Amazônia, exemplo claro, a questão da Zona Franca de Manaus. Né? Então, há uma pressão política. E é uma pressão política externa, né? De acordo... Né? Então, nós temos hoje um governo de direita, o pessoal de esquerda, com suas ramificações internacionais, procura colocar uma pressão em cima do governo. Há a pressão econômica. Né? A Amazônia é o último grande espaço aberto no mundo, né? E podemos produzir e produzir muito, né, a partir da Amazônia sem destruirmos a floresta. Então, isso é um desequilíbrio para o restante dos países do mundo muito grande. Então, há essa pressão. E, por último, há a pressão de um segmento ambientalista muito mais radical, com ligações internacionais, que julga que a Amazônia tem que ser um grande parque, né? Onde vivem indígenas como se estivéssemos na Idade da Pedra e o restante da população pescando na beira do rio. Não funciona dessa forma. Certo. Pode ir, Thiago, pode ir. Tá. E como mudar essa visão internacional? Acho que esse também é um grande desafio, né? Olha, Tiago, a questão de mudar a visão internacional é número 1. Nós temos que mostrar que estamos fazendo o nosso trabalho. Ou seja, que estamos fazendo que a nossa legislação seja cumprida. O que diz a legislação brasileira? Unidades de conservação, terras indígenas têm que estar 100% preservadas. Quem tem propriedade na Amazônia tem que explorar 20%, os outros 80% tem que estar preservado. Temos um problema grave hoje ainda, que é a questão de terras devolutas, terras que pertencem à União, que não estão adjudicadas para ninguém. Né? Então, nós temos que resolver isso aí. Então, temos que deixar claro para fora que nós, Estado brasileiro, temos condições de fazer com que a lei seja cumprida. É isso, esse é o problema. Se nós fizermos uma aliança aqui dentro do setor governamental, uma aliança séria, de todo mundo pegando junto, estou falando aqui um pensamento assim bem específico e que a maioria da população entende. Vamos pegar junto, gente. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, Minas e Energia, Agricultura, todos buscando resolver os problemas existentes e mostrando que nós estamos solucionando,
a gente acaba com essa pressão. Presidente, o que o senhor fala, então, desse diálogo? Que a gente tem aí o Fundo Amazônia, por exemplo, né, que é uma fonte de recursos bastante importante para países europeus. Como é que o senhor tem visto esse diálogo, essa visão que eles têm sobre o que deve ser fomentado, né, por esse fundo? Olha, Daniel, o Fundo Amazônia, né, vem dentro daquela visão dos países que poluem muito, né, que eles têm que patrocinar alguma coisa em termos de preservação em países ainda em desenvolvimento como o Brasil e que possui uma área territorial enorme, assim como possui hoje a maior parte das florestas tropicais do mundo estão aqui situadas no Brasil, né? Então, eles olham dessa forma. Aí colocaram uma certa quantidade de recursos, né? E esses recursos, parte deveriam ir para as organizações não governamentais, né? Parte para os governos, seja o federal ou estaduais. A avaliação que eu fiz é que foi metade, tá? Não foi nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Alguns projetos ligados às ONGs, né, com muito recurso jogado na atividade meio e não na atividade fim. Então, é uma questão de avaliação. Então, hoje o fundo ele ficou parado por questões de discussão de governança, né? E a minha visão é, no momento que nós mostrarmos para os doadores, que hoje basicamente é a Noruega e a Alemanha, mas qualquer outro grupo de doadores pode aderir ao fundo, que nós estamos fazendo um trabalho sério, né, nós teremos mais recurso aqui na nossa mão. A regulamentação da mineração em terras indígenas. Como está o tema em Brasília? Estava na gaveta do Rodrigo Maia saiu, e agora, como é que está o andamento dela no Congresso? E qual a sua opinião a respeito? Olha, Tiago, essa questão é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, né? A nossa Constituição, ela prevê que o Congresso deveria legislar em relação a esse assunto, ou seja, a Constituição não veda, né? Ela não proíbe, né, que ocorra a mineração em terras indígenas. Então, o Congresso deveria legislar. Praticamente todos os governos colocaram algum tipo de legislação que morreu nas gavetas, porque parece que é um tema tabu. Mas, por outro lado, a gente vê que onde há o minério, onde há principalmente o ouro, a turma corre para lá, né? Vai estar lá o garimpeiro, que vai se associar ao indígena, porque é uma questão de riqueza. Você vê aí nos Mundurucus, no Pará, você vê nos Yanomamis, lá em Roraima, você vê lá na terra indígena, lá em Roosevelt, em Rondônia, onde tem diamante. E o que acontece? Ao não regulamentar isso, nós temos 3 prejuízos, Thiago, na minha visão, muito claro. Número 1, tá? Nós não recolhemos royalties daquilo que está sendo explorado aí. Então, ninguém paga imposto, é uma evasão de riqueza e de divisa enorme. Número 2, a comunidade indígena não recebe nada, né? Então, fica uma disputa dentro da própria comunidade, daquele indígena que apoia o garimpo e recebe alguma coisa, e daquele que não apoia. E terceiro, né, quem explora de forma predatória essas regiões. Então, no momento que você regulamente, adjudique aquela lavra para uma empresa séria, né, onde você vai lá comprovar que a empresa está trabalhando dentro de leis trabalhistas, de leis ambientais, vai pagar imposto, vai dar dinheiro para o índio e vai preservar o meio ambiente, só tem lucro para todo mundo. Hoje nós vivemos no pior dos mundos. Ou regulamos, ou vamos continuar vivendo o pior dos mundos. Vice-presidente, a gente está caminhando já para o final, mas a gente precisa lhe perguntar, como o Conselho ele integra, né, vários ministérios, e a gente tem aí uma questão de orçamento, né, que muitas vezes tem contingenciamento ou até mesmo corte. E como é que está a questão do CIPAM para esse monitoramento da Amazônia? Você tem acompanhado isso de perto, que a gente viu que teve alguns cortes aí nos últimos anos, né? Olha, Daniel, o sistema CIPAM-CIVAM, ele nasce no governo do presidente Fernando Henrique, né? Se vocês forem olhar lá atrás, foi uma discussão muito grande, né? Houve problemas de licitação, disputa de empresas, Raytheon, né? É só olhar aí, Thomson, né? Houve alguns problemas nisso aí, né? E o sistema iniciou e parou, né? Ele ficou parado. É aquelas coisas que acontecem no nosso país, é a falta de um projeto, é a falta de uma continuidade, é aquilo que eu sempre digo, os governos que se sucedem uns aos outros,
eles têm que manter os projetos de Estado funcionando. E não há dúvida que o sistema de proteção da Amazônia é um projeto do Estado brasileiro. Então, hoje, com a Agência Espacial Brasileira, com o próprio sistema de fronteiras, o CISFRON do Exército, nós estamos tentando com que o CIPAM volte a funcionar. Se você olhar a arquitetura inicial, era uma arquitetura com uma série de sensores espalhados que iriam coletar as informações com centros onde essas informações estariam disponíveis, para que a FUNAI vai lá, pega o problema de terra indígena, a Agência Nacional de Mineração pega o problema de garimpo, o IBAMA e o ICMBio pegavam as áreas onde está havendo desmatamento. É isso, é você fazer mais com menos. É um problema que nós temos que superar, mas é principalmente fazer valer políticas de Estado, deixar a política de Estado ser perene. E os governos, eles vêm com pequenas políticas e não mexam nessas que são fundamentais para o avanço do nosso Brasil. General, não tem como ele perguntar. As eleições ainda estão distantes, mas qual vai ser o posicionamento e o futuro de Hamilton Mourão em 2022? Olha, Tiago, essa é uma pergunta que tem sido recorrente, né? Eu sempre respondo de uma forma bem ponderada, Tiago. Eu fui eleito junto com o presidente Bolsonaro para ser vice-presidente dele, né? Então, a minha visão é acompanhá-lo até o último dia desse mandato. Tudo indica, os indícios são de que ele poderá precisar de outra pessoa para acompanhá-lo na sua campanha à reeleição. Ok, isso aí para mim não é problema. Então, a partir daí, eu tenho duas direções a seguir. Ou buscar uma candidatura a um cargo majoritário, e o que mais me atrai seria o Senado, ou então pendurar a chuteira, entender que quase 70 anos de idade é um momento para cuidar dos netos, e, vamos dizer, olhar de outra posição aquilo que acontece no Brasil. Então, hoje, ainda não há uma decisão definida. A minha decisão hoje, minha visão, é que eu tenho que acompanhar o presidente. Perfeito. Vice-presidente, você falou em chuteira, não tem como lembrar. Sobre essa polêmica aí da Copa América, você me deu a deixa, hein? Olha, Daniel, eu já conversei com alguns colegas de vocês, Eu achei essa discussão totalmente disfuncional, Porque nós temos N torneios sendo disputados no Brasil, torneios internacionais, como a Libertadores, a Sul-Americana, onde vem equipes dos mais variados lugares da nossa América, Já tivemos, desde o ano passado, casos enormes de Covid. Então, vim mais 9 delegações. Isso não é uma massa de gente, não tem público no estádio. Eu acho que enveredou por uma questão política totalmente desproporcional e disfuncional ao que está acontecendo. Nós temos hoje torneio de voleibol, que é disputado em área indoor, coberta, fechada. Temos torneio de ginástica olímpica sendo disputado por várias delegações e ninguém fala nada. Então, virou uma coisa política e, lamentavelmente, alguns dos jogadores da seleção, o próprio técnico, resolveram enveredar. Não tem que enveredar por isso aí. Cada um cumpre a sua tarefa. Essa é a realidade. Perfeito. Tiago, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui de tempo, então eu já vou partir para as considerações finais aí. Vice-presidente, General Hamilton Mourão, presidente do Conselho Nacional da Amazônia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui com o Grupo Liberal. Queria tuas considerações finais aí sobre esse desafio, ajudar a desenvolver a Amazônia. Olha, eu agradeço aí você, Daniel, o Tiago, pela conversa que nós tivemos, e que eu falo para aqueles que estão nos acompanhando aí, nesse momento, especificamente o povo aí do Pará, O Pará é um estado gigantesco, com desafios gigantescos, Quando você olha que o governador está situado em Belém, e a distância de Belém até lá Novo Progresso, é a mesma distância de Madrid até Berlim, Então, a gente tem que entender as complexidades da nossa Amazônia. Então, está mais do que na hora do conjunto da nação brasileira, do Estado brasileiro, se voltar para a Amazônia, preencher os espaços vazios em termos de ocupação do Estado.
a população local entender que poderá ter sua renda, né, sua dignidade de vida sem destruir a floresta, né, e todos trabalharmos juntos para o engrandecimento do nosso país. Eu sempre digo, desenvolver a Amazônia é desenvolver o Brasil. Abração, gente.